boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, no seu horário que vocês estão vendo esse vídeo, mas está no ar a nossa quarta aula da Fábrica de Líder e estamos muito felizes, estamos reunidos aqui neste vídeo para a gente dar andamento, né, ao nossas aulas. Está sendo muito construtiva, estou gostando muito da participação de vocês e essa aula vai ser um pouquinho diferente, tá, gente? Ela está muito longa, né, porque hoje a gente está falando de muitas doutrinas, né? E aí, então, ela tá passando muito de 20 minutos. Eu vou encurtar tudo bastante, tá? Então, a gente vai fazer aqui agora os nossos ideais. Em seguida, a gente já vai entrar direto já para as nossas doutrinas, entendeu? E em seguida eu volto lá no finalzinho, tá bom? Para que a gente possa ganhar o máximo de tempo. Fechou? Então, vamos embora. Voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos lavadores, serei servo de Deus e amigo de todos. A lei dos lavadores orgânicos. Observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre o canto no coração e aonde Deus mandar. Oremos. Senhor Deus Pai, muito obrigado por permitir, Senhor, que nós estamos aqui mais uma vez nos qualificando, Senhor. Eu peço que o Senhor continue nos abençoando, abençoando nossos clubes, especialmente, Senhor, nos preparando para que nós possamos ser líderes melhores, Senhor. Essa benção que eu lhe peço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bem, vamos então falar sobre a 12ª crença, a igreja. Algumas pessoas criticam e dizem que na Bíblia não há fundamento para a igreja, né? Que a igreja não existe. Nós encontramos sim completo fundamento na palavra de Deus para a igreja. Nós encontramos sim Jesus, ele fundando a igreja. E, inclusive, nós encontramos Jesus frequentando as igrejas naquela época, que eram as sinagogas. Então, quando esses desigrejados, como nós chamamos, eles falam isso, é porque eles não têm interesse nenhum no convívio com os irmãos, ali na alegria de estar na presença de Deus e em relacionamento com o nosso próximo. Portanto, eu vou aqui ler com vocês um breve resumo do que é essa crença, a igreja, e vocês podem me acompanhar. A igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
unimo-nos para prestar culto, para juntos nos instruirmos na palavra, para celebrarmos a ceia do Senhor, para realizarmos a proclamação mundial do Evangelho. E aí continua dizendo, a igreja é a família de Deus, a igreja é o corpo de Cristo. E aí depois nós vemos aí os versículos bíblicos, né, com todo o embasamento. Nós entendemos que a igreja é uma instituição estabelecida por Cristo, e quando ele esteve aqui, nós vemos os próprios discípulos e apóstolos depois dele plantando, fundando igrejas, né? O maior fundador de igrejas foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, como vocês sabem, em suas 3 viagens missionárias, ele fundou igrejas, estabeleceu igrejas em todos os lugares, e ele deu muitos conselhos e normas de como essas igrejas elas deveriam prosseguir. Inclusive, nós encontramos no Apocalipse, né, cartas a 7 dessas igrejas. Se aplicam, obviamente, a igrejas naquela época, igrejas que realmente existiram, mas nós cremos também que essas igrejas também representam no Apocalipse períodos, né, do povo de Deus, da igreja de Deus, até o fim dos tempos. Então nós cremos, queridos, que a igreja ela foi criada por Deus para um relacionamento com Deus, para um relacionamento com o nosso próximo e também para juntos ali unirmos forças na proclamação do Evangelho. Entendemos que a base disso foi estabelecida por Cristo Jesus e eu e você precisamos sim fazer parte da igreja, congregar, porque Ele, Jesus, é o cabeça e a igreja é o corpo. Então faça parte desse corpo. Agora vamos falar sobre a 13ª crença que está dentro da doutrina da igreja, que é o remanescente e sua missão. Nós entendemos que Deus, ele tem um povo remanescente, esse povo que pregaria a última mensagem de advertência ao mundo. Portanto, me acompanhe aqui na leitura. A Igreja Universal, não a Igreja Universal que você está achando que é do Edir Macedo, né? Mas está falando da igreja em todo o mundo, né? Compõe-se de todos os que verdadeiramente creem em Cristo. Mas, nos últimos dias, um remanescente tem sido chamado para fora, a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E esse remanescente anuncia a chegada da hora do juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação do seu segundo advento, né? Então, nós entendemos que na profecia bíblica haveria o povo remanescente. Quando nós vamos ali em Daniel 8,14 e nós encontramos a profecia das 2.300 tais manhãs o santuário será purificado, nós entendemos que o santuário que foi purificado foi o santuário celestial, quando Jesus então passa do lugar santo como intercessor para o lugar santíssimo. Agora ele continua ocupando a função de intercessor, mas ele também agora é o juiz. Então ele começa o julgamento a partir pelo povo de Deus. E nós entendemos que enquanto isso acontece lá no céu, lá Apocalipse capítulo 10, diz que a verdade da palavra de Deus deveria ser restaurada aqui na terra. Vocês sabem muito bem que há uma profecia na Bíblia, né, de 42 meses, de 1260 dias, de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que se trata tudo, né, do mesmo período, 1260 anos, em que a igreja seria perseguida. E nós entendemos que nesse período em que a igreja ela foi perseguida, toda a mentira que Satanás ele quis infiltrar no povo religioso, ele conseguiu, né? E a verdade da palavra de Deus, como diz Daniel, ela foi jogada por terra e a mentira prosperou. Então, para nós entendermos bem isso, e eu quero que você entenda bem, nós entendemos que por mais de 1260 anos, a ideia do tormento eterno, a substituição do sábado pelo domingo, a mariolatria, que é a adoração a Maria, o que mais?
indulgências, penitências, salvação pelas obras, adoração aos santos, o que mais? Enfim, houve uma mistura, né, da palavra de Deus, e isso fez com que a verdade da palavra de Deus ela ficasse ali manchada, escondida por um bom tempo. Mas aí a Bíblia diz que ainda é necessário que pregues a muitas nações, tribos, línguas, e então esse povo se levanta. Então lá no céu, enquanto Jesus começa a julgar os santos, aqui na terra a verdade de Deus seria restaurada, o sábado do Senhor, a alimentação, a volta de Jesus, o juízo. É por isso que nós pregamos Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas, nós cremos e confiamos nisso. Então, por que eu me detive um pouco mais nesse tema? Porque é importante que você, como líder dos desbravadores, você não é só líder de jovens, você é líder da igreja. E você precisa estudar a profecia e entender que aonde não há profecia, o povo se corrompe. Hoje nós vemos pessoas que se diziam adventistas em várias outras igrejas, denominações. Eles não entenderam da profecia bíblica, porque se tivessem entendido, não teriam entrado em outra igreja que não professa a verdadeira palavra de Deus. Ok? Que Deus nos abençoe. Bem, agora nós vamos então para a 14ª crença, que é a unidade do corpo de Cristo. Me acompanhe na leitura. A igreja é um corpo com muitos membros, chamados de toda nação, tribo, língua e povo. Todos somos iguais em Cristo. Mediante a revelação de Jesus Cristo nas Escrituras, partilhamos a mesma fé e esperança e estendemos um só testemunho para todos. Essa unidade encontra sua fonte na unidade do Deus triuno que nos adotou como seus filhos. Então nós estamos falando da igreja. Então a igreja ela tem embasamento bíblico. Nós entendemos que a igreja ela permaneceria nos últimos dias como povo remanescente. E agora nós estamos entrando na unidade do corpo de Cristo. Eu, alguns dias atrás, vi pessoas dizendo, olha, teu assunto não é com teus irmãos, é com Deus. E aí usou vários exemplos de irmãos que traíram na Bíblia, que Caim matou Abel, que José foi vendido por seus irmãos. Enfim, ele vai trazendo vários exemplos e diz, então, ame a Deus e seus irmãos que se explodam, Mas não é bem assim as coisas, Quando nós encontramos na Bíblia o fundamento da lei de Deus, diz, ame a Deus sobre todas as coisas, E aí diz de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ama teu próximo como a ti mesmo. E uma das formas de nós aprendermos a amar nosso próximo é no corpo de Cristo. Nós entendemos que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. E no corpo de Cristo, cada um tem o seu dom, que é dado pelo Espírito Santo, que ele visa fim proveitoso. Então, um vai ter capacidade de cantar, outro de pregar, outro o dom do serviço, mas todos terão dons que vão ser complementares para a edificação da igreja. Então, você faz parte do corpo de Cristo, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Se entendemos que Deus está unido, o Deus triuno está unido, nós precisamos entender que nós precisamos também estar unidos, Quando Jesus ele estava para morrer, ele faz uma oração, lá em João capítulo 17, E ele diz assim, assim como tu, ó Pai, e eu somos um, assim que eles em nós também sejam um. Então nós entendemos que é necessário que nós estejamos unidos como corpo de Cristo. Temos nossas divergências, temos nossas diferenças, mas estamos ligados em Cristo Jesus. E isso é o suficiente para acabar com todo egoísmo, todo orgulho, toda divisão, toda panelinha e vivemos em harmonia. Vamos lá para a 15ª crença dentro da doutrina da igreja, que é o batismo. Me acompanhe na leitura.
Pelo batismo, confessamos nossa fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo e testificamos nossa morte para o pecado e nosso propósito de andar em novidade de vida. Assim, reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador e tornamo-nos seu povo e somos aceitos por sua igreja como membros. O batismo é um símbolo de nossa união com Cristo, do perdão de nossos pecados e do recebimento do Espírito Santo. É por imersão na água e depende de uma afirmação de fé em Jesus Cristo e na evidência de arrependimento do pecado. Segue-se as instruções nas Escrituras Sagradas e a aceitação de seus ensinos, no caso. Né? Então, o que é o batismo? Bem, o batismo, em primeiro lugar, ele representa morte de uma vida passada, ou seja, o reconhecimento de que a vida passada sem Cristo, né, foi uma vida de corrupção, foi uma vida de pecado. Portanto, eu me arrependo, eu creio em Jesus e eu aceito a sua graça. Assim acontece a morte. O sepultamento, né, ele acontece nas águas. Então nós não cremos que a forma de batizar alguém seja por aspersão, jogando água na cabeça, tampouco a possibilidade de uma criancinha, né, que ainda não tem a capacidade de se arrepender, de crer, possa ser batizada. O batismo é por imersão, afundando completamente na água ali o candidato, tá bom? E em seguida a ressurreição, quando então essa pessoa é perdoada, é restaurada e agora ela começa uma jornada de santificação na presença de Deus. Obviamente essa jornada será feita pelo Espírito Santo. Ele nos dará os frutos do Espírito que vocês conhecem, está lá em Gálatas capítulo 5. Então o batismo, ele não é o fim das nossas lutas, mas é o início, né? Se antes a correnteza nos levava, a correnteza do pecado, após ao batismo, agora nós vamos ter que nadar contra a correnteza, as tentações, enfrentar as lutas, renunciar aos vícios, os pecados acariciados para viver uma vida. Mas lembre-se que nós não estamos sozinhos nisso tudo, que nós temos o poder de Deus e seremos mais que vencedores. Bem, a 16ª crença é a ceia do Senhor. E um resumo dessa doutrina diz assim: a ceia do Senhor é uma participação nos emblemas do corpo e do sangue de Jesus, com expressão de fé nele, nosso Senhor e Salvador. A preparação envolve o exame de consciência, o arrependimento e a confissão. O mestre instituiu a cerimônia de lava-pés para representar nossa renovada purificação, para expressar a disposição de servir um ao outro em humildade semelhante à de Cristo e para unir nossos corações em amor. Então, se por um lado o batismo representa o início da nossa jornada com Cristo, uma vez que nós tivemos, o perdão dos nossos pecados, e também é um ingresso dessa mesma pessoa à igreja, quando essa pessoa agora se torna membro da igreja, a Santa Ceia não é assim. A Santa Ceia também é uma cerimônia de renovação espiritual, mas para aqueles que estão ainda nessa jornada, que não se afastaram completamente, mas que permanecem. Há pecados, há lutas, há desafios. Eu costumo colocar assim: o que é quando há necessidade do batismo? Quando eu, como eu posso dizer, quando eu me reviro todo, entro na lama e me reviro todo lá dentro na lama, aí eu preciso de um batismo. Mas a Santa Ceia é aquela caminhada cristã, quando eu sujo os meus pés, com a poeira desse mundo, e aí é necessário então passar por essa renovação espiritual. É quando então nós permitimos, que Deus ele nos renove. Então o batismo é o início. A Santa Ceia, ela é a continuação de uma jornada, dentro de todo esse aspecto. Então a Santa Ceia, ela tem o envolvimento, que é a preparação
com um exame de consciência, daquele que vai participar, o arrependimento e a confissão. Então, uma vez que isso acontece, a pessoa ela pode sim participar da Santa Ceia, lembrando que nós, adventistas do sétimo dia, cremos que qualquer pessoa que entenda que pecou, que errou, que quer renunciar ao pecado, ela pode participar da Santa Ceia. Ou seja, da ceia do Senhor. Hoje a gente não está mais usando essa nomenclatura, da ceia do Senhor, é o costume, mas qualquer pessoa, que deseje, e para essas pessoas, para alguns que ainda não passaram inclusive pelo batismo, a Santa Ceia talvez seria até um momento ali de reflexão e preparação para o batismo. Então é necessário que a gente esteja sempre passando ali pela Santa Ceia. Algumas pessoas dizem, mas pastor, tem que lavar os pés. Nós vemos esse exemplo na Bíblia e nós entendemos que é necessário, o rito do lava-pés, assim também como o pão e o vinho, que representam o corpo de Cristo. Há uma ideia por aí da transubstanciação ou da consubstanciação, de que uma vez que a gente ora e coloca o pão na boca e o vinho, ele se torna literalmente o sangue e o corpo de Cristo. Nós entendemos que isso não tem nenhum embasamento bíblico e, portanto, nós entendemos que eles são símbolos, eles nos lembram do sacrifício de Cristo por nós e nós nos comprometemos com esse sacrifício. Bem, vamos para a 17ª crença, dons e ministérios espirituais. Eu já falei isso aqui, mas vamos falar mais uma vez, Deus, ele concede a todos os membros de sua igreja, em todas as épocas, dons espirituais. Estes são outorgados pela atuação do Espírito Santo, o qual distribui a cada membro como lhe apraz. Os dons provêm de todas as aptidões e ministérios de que a igreja necessita para cumprir essas funções divinamente ordenadas. Alguns membros são chamados por Deus e dotados pelo Espírito Santo para funções reconhecidas pela igreja em ministérios pastorais, evangelísticos, apostólicos e de ensino. Então, nós entendemos que a igreja ela é o corpo de Cristo e esse corpo ele foi edificado por Deus, tendo então ali alguns dons, alguns ministérios para que esse corpo ele seja edificado e cumpra então a sua missão, certo? Então nós entendemos, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, da graça de Deus. Nós entendemos, queridos, que todos nós somos pecadores, então não existe um maior, um melhor na igreja, um mais queridinho do que o outro. Então todos nós somos iguais diante de Deus, somos pecadores, mas nós entendemos que há dons diversos. Então alguns dons eles são mais aparentes, eles tomam ali os holofotes, enquanto outros dons é mais nos bastidores, mas todos eles são importantes para a igreja. Eu prego, mas se não tiver a irmãzinha que cuida da igreja, que zela pela igreja, que ali cuida da ornamentação, ali a decoração, o irmãozinho ali que vem abrir a igreja com muito amor, com muito carinho, às vezes chega antes. Então, todos nós somos fundamentais para a igreja, para o corpo de Cristo, Então, é necessário que nós entendamos isso. Se você receber um dom, esse dom não é para que você se vanglorie, mas é para que você possa continuar na edificação do Evangelho, na pregação, na propagação dessa grande e preciosa mensagem da breve volta de Jesus. Bem, vamos para a 18ª crença e a última, dentro da doutrina da igreja, que é o dom de profecia, tá bom? Me acompanhe. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção
a igreja. E aí estão os versículos onde nós temos o fundamento para isso. Nós entendemos que uma vez que o pecado ele nos distanciou de Deus, como diz Isaías, 59:2, Deus então ele fala agora ao seu povo por meio de profetas. E nós vemos ali no Antigo Testamento, no Novo Testamento, homens santos, que falaram da parte de Deus. E nós cremos que a Bíblia Sagrada, ela é o dom profético. Nós cremos também que o dom profético, ele não se encerrou com o cânon bíblico, Há muitas pessoas que até nos criticam, não, Ellen White, tudo, mas o dom profético, nós cremos que ele vai continuar. Inclusive Joel diz que nos últimos dias, haveria a manifestação do dom profético. Nós cremos que, por sermos o povo remanescente, estamos nos últimos dias, Deus levantou uma profetisa, Deus chamou 2 homens, Hansen Foss e William Foy. Eles rejeitaram e Deus então chama uma mulher ali que tinha sérias limitações físicas e mentais, Eu posso dizer que ela levou uma pedrada quando era pequena e isso deixou ela ali permanentemente prejudicada para os estudos. Então, quando nós lemos os seus livros e vemos o poder que eles têm, de nos convencer, de mostrar o caminho, a gente entende que aquilo tudo foi o poder de Deus manifestado na vida dela. Algumas pessoas dizem, não, eu não creio em Ellen White. Eu pergunto, você já leu algum livro, um único livro dela, para dizer que não crê? Porque é muito fácil a gente ser crítico daquilo que a gente não conhece, eu vejo outras pessoas criticando a Igreja Adventista, dizendo que nós somos seita porque nós cremos no dom profético de Ellen White. E nós temos uma profetisa, da atualidade, Mas e eles, que cada um lá na igreja deles quer ser um profeta, Não paga as contas, mente, rouba e ainda se diz profeta. Então, Ellen White, ela é profetisa no pleno sentido da palavra, queridos. Há um tempo atrás, um homem, ele disse, não, eu vou sair da igreja adventista porque Ellen White, ela traz informações que a Bíblia não traz. Mas o próprio Moisés, que era profeta, ele trouxe informações que na época dele eram desconhecidas. O próprio Paulo, ele trouxe informações que na época dele eram desconhecidas. E se nós não precisamos de outras informações que a nós é desconhecidas, então nós não necessitamos de profetisa agora, Só para que fique, porque Ellen White diz que existem outros mundos que nunca caíram em pecado, Então, eu acredito, queridos, no dom profético de Ellen White. Pastor, mas nós adoramos, Nossa Senhora White, Ellen White foi uma mulher comum, como qualquer outra pessoa, uma mulher pecadora, assim também como Moisés, assim também como Paulo, teve seus erros, com toda certeza, mas ela foi usada por Deus para trazer uma mensagem de advertência ao mundo, Então, quando Ellen White ela foi fazer o seu último sermão, ela levantou a Bíblia e disse, eu vos recomendo este livro, a Bíblia, e depois sentou. Este foi o sermão dela, o último sermão. Nós entendemos, queridos, que Ellen White e a Bíblia não estão em pé de igualdade, tá bom? Nós temos mais de 40 profetas na Bíblia, A Bíblia, ela com certeza é superior, é uma luz maior, e Ellen White mesmo disse que os seus escritos são uma luz menor. Essa luz é para nos ajudar a entender a luz maior, que é a palavra de Deus. Bom, então, leia esses livros, eu tenho lido, tem me feito muito bem, eu tenho aprendido cada vez mais com profundidade acerca da palavra de Deus, e também você vai aprender muito, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós, e eu termino por aqui, foi um prazer estar com vocês. Um forte abraço a todos. Muito obrigado, Pastor Mauro. Obrigadão mesmo por estar aqui trazendo esse conhecimento para a gente, ajudando a gente a adquirir mais experiência, adquirir mais conhecimento, para que a gente possa nos sair melhor nas nossas avaliações e quem sabe passar na prova, Pastor. Obrigadão. E, gente, sem mais demora, tá?
Já vou só lembrar vocês como que vai funcionar o sistema de avaliação. O sistema de avaliação vai funcionar como funcionou da última aula, tá, gente? Lá vai estar, no link que está aí abaixo, certo? Vão estar todos os slides da aula. Você vai lá, comenta em todos os slides, entendeu? E envia pra gente, vai contar a sua presença, fechou? Então, sem mais demora, né? Olha só, olha o time aí embaixo, como é que ele tá longo já, né? Então, sem mais demora, vamos entrar logo no nosso estudo de caso. Desbravador com transtornos comportamentais. Um desbravador é hiperativo e tem dificuldade de concentração, certo? Muitos não compreendem, zombam e zombam dele. Como criar um ambiente de inclusão, respeito, sem abrir mão da disciplina? E aí, como é que vamos agir com isso, certo? A resposta vai estar onde? Lá no nosso link, tá, gente? Entrem lá, coloquem a sua resposta lá pra gente, certo? A minha opinião também já vai estar lá no link, sabe? Pra gente não prolongar muito mais esse vídeo, tá? E antes da gente ir embora, realmente que tá sendo bem rápido, são uns recadinhos para vocês, certo? Recadinho 1, Feira do Desbravador, tá? A feira tá chegando aí, tá? E vai ser um evento muito importante pra gente, para o nosso distrito, para nossa região, certo? Para nossa cidade, né? Que vai ser a festa do ano. E eu realmente espero poder encontrar todos vocês lá e a gente se divertindo. Ó, lembrando sobre a feira, não é porque o seu clube não tá inscrito que você não pode ir assistir a feira, tá? Vá, assista a feira, entendeu? Participe, ver como é que vai ser divertido lá, entendeu? Acompanhe, visite os estandes de todos os clubes, que vai ser algo muito divertido. Isso eu garanto pra você. Fechou? Então tá. Próximo aviso. Peraí. Já a próxima prova, né? Agora no dia 31 de agosto, entendeu? As inscrições já estão abertas, tá? Então, se você ainda não se inscreveu para tentar fazer a sua prova, vai aqui no dia 31. Olha aqui a colinha, ó. A colinha pegou? Ó, mais ou menos, tá invertido, mas tá tranquilo. Tá lá, o slide vai estar lá, certo? Então, não se preocupa, é isso. Se você ainda tá querendo ser investido esse ano, né? A data da correção é até dia 12 de outubro para Líder Master até dia 14 de setembro, Líder Master avançado até dia 7 de setembro, tá? Então verifique se a tua pasta tá toda correta e envia pra gente lá, tá? Pra gente poder fazer a correção. Não esqueça, tá? E a investidura já tá marcada já, tá? Em Ariquemes, 15 de novembro e em Porto Velho, 28 de novembro, tá? Então não perca os prazos para você conseguir participar dessa mega investidura. Gente, é isso. Não esqueçam de entrar lá no link, certo? E preencher nosso formulário. Gente, tô suando aqui porque realmente está quente, tá? Eu desliguei tudo aqui por causa do barulho. O ar-condicionado não tá ligado. Nem ventilador, o barulho sai aqui. Eu tô aqui derretendo, mas a gente tá aí. Fechou? E não esqueça, tá? A nossa palavra secreta, se você chegou até aqui, foi guerreiro, entendeu? Já sei, agora nem sei qual palavra a gente vai falar. A palavra secreta vai ser Pastor Bruno. Não, Bruninho, pros íntimos. Fechou? Então, gente, até a próxima aula e tchau.